Olá pessoal, Gevandro Barros aqui do IOPEX. Nesse vídeo de hoje eu gostaria de dar prosseguimento ao vídeo anterior, onde nós falamos lá sobre uma agenda semanal, sobre as atividades que agregam e que não agregam valor. E nesse vídeo em especial eu gostaria de falar sobre os 3 principais tipos de atividades que qualquer um de nós possui, independente da hierarquia ou do mercado onde a gente atua. O primeiro tipo de atividade são as atividades, como a gente já falou no vídeo anterior, que agregam valor a um produto, a um serviço ou a um cliente. São as atividades geralmente que o cliente gostaria de pagar. Se ele estivesse ali do seu lado, olhando para a atividade, ele gostaria de pagar por aquilo que efetivamente estaria agregando valor ao produto, ao serviço que você está prestando para ele. Um dentista, por exemplo, um médico, um advogado que atende um paciente, que atende um cliente, um padeiro que está no momento ali de fazer o seu pão, ou alguém que está transformando uma informação em algo que vai ser disponibilizado para um cliente, um desenhista, um designer, um arquiteto quando desempenha aí a atividade de fazer um projeto, um vendedor quando efetivamente realiza a venda para o cliente. Todos esses tipos de atividades são atividades que agregam valor para um produto ou um serviço e principalmente para um cliente. O segundo tipo de atividades são as atividades que não agregam valor, mas são necessárias. Quais são esses tipos de atividades? São atividades que efetivamente elas estão ligadas de alguma forma ao serviço, ao produto que você quer fornecer, que você quer vender para o seu cliente, mas elas são complementares, né? Não necessariamente o cliente está sempre disposto a pagar por elas. Por exemplo, levar uma peça de um local de um estoque para a linha de produção, enviar um e-mail, fazer uma reunião, fazer uma apresentação. Todos esses tipos de atividades são exemplos de atividades que eu preciso desempenhar ao longo do meu dia, da minha semana, para que meu produto fique pronto, para que meu serviço termine, para que eu consiga prestar o atendimento para o cliente. Mas elas necessariamente não agregam valor, ou seja, elas são necessárias, mas o cliente nem sempre está disposto a pagar por elas. Então, a gente pode pensar aí como elas são atividades de finalização, né, de complemento, de entrega de um produto ou um serviço para o cliente final ou para um cliente interno também. E o terceiro tipo de atividades que a gente pode desempenhar aí, independente do mercado, independente da sua função, são as atividades que efetivamente não agregam valor nem para o seu produto, nem para o seu serviço e muito menos para o cliente, que são as atividades que a gente chama de desperdício. Os desperdícios são atividades que não complementam as atividades que agregam, nem as que agregam, mas não são necessárias. Elas não complementam nada e o cliente com certeza não gostaria de pagar por elas. Então reflita muito bem sobre as atividades que você desempenha e quais delas são aquelas que efetivamente devem ser aí, eliminadas do seu dia a dia, né? Para dar exemplos aí de desperdício para vocês, você pode pensar quando você produz a mais uma quantidade de um produto que foi pedido X, você produziu X a mais, a gente chama esse desperdício de superprodução. Quando você comete uma falha, um defeito, quando você transporta inadequadamente um produto para algum local e acaba trazendo, né, desperdício de transporte que a gente fala, quando você movimenta ou se movimenta de maneira inadequada, né? O seu layout está totalmente equivocado e você acaba tendo desperdício por esse excesso de movimentação ou por essa movimentação inadequada. Então, sobre esses 9 tipos de desperdícios que toda empresa pode ter e todo processo pode ter, eu vou começar uma série de vídeos. A partir do vídeo seguinte, eu vou falar sobre cada um desses 9 e vou dar diversos exemplos para vocês, tá ok? Então acompanhem aí os próximos vídeos que eles vão ser bastante interessantes. E aí, para que você reflita, né, comigo sobre esses tipos dessas 3 atividades, desses 3 tipos de atividades que você pode ter na sua função, né, as atividades que agregam valor, são as atividades que você precisa maximizar, ou seja, potencializar. Mas muitas vezes são as atividades que a gente acaba prestando mais atenção nelas, né? E deveria ser o contrário, né? Se você for ver,
Lembra do exercício de novo aí do vídeo anterior? As atividades que não agregam valor, mas são necessárias e a soma com os desperdícios, que é o que a gente vai chegar daqui a pouquinho, elas são a maior fatia do bolo, né? De todo o tempo que você tem disponível na semana, a menor fatia é o tempo que você agrega valor para o seu produto, para o seu serviço ou para o seu cliente. Então, não são necessariamente as atividades onde você tem que se dedicar mais, né? Preste atenção nelas, observe, anote, mas as atividades que você tem que se dedicar mais são as demais atividades. As atividades que agregam valor, se você se concentrar demais nela, você vai estar mexendo somente num pouco, né, ou numa menor fatia do bolo de todas as suas atividades da semana ou do dia a dia aí. As atividades que não agregam valor, mas são necessárias, você precisa reduzir ou transformar em atividades que agregam valor. Né? Essas atividades, elas precisam ser potencializadas, você precisa transformar essas atividades em algo que efetivamente agregue valor de alguma forma, e existem técnicas, existem ferramentas para isso. E por último, já aquelas atividades que não agregam efetivamente nenhum valor, ou seja, os desperdícios, são as atividades que você tem que efetivamente eliminar do seu dia a dia. Elas devem ser aí analisadas de alguma forma, esses 9 tipos de desperdício precisam ser analisados e você precisa reduzi-los ao máximo, se não eliminá-los do seu dia a dia. Elas são as principais causas da sua improdutividade e da sua ineficiência. Então, se você não assistiu meu vídeo anterior, vá até ele, assista, lá a gente discute como você construir a sua agenda e principalmente como descrever as atividades que agregam valor e que não agregam valor. Só que agora, vamos pegar aí as atividades que a gente lá no outro vídeo falou que não agregava valor e vamos dividir elas novamente nesses outros 2 tipos, nas atividades que não agregam valor, mas são necessárias, e um terceiro tipo que são os desperdícios. Então pegue lá novamente a sua agenda e pegue todos os tempos das atividades que você disse que não agregariam valor e divida em mais 2 categorias. As atividades que não agregam valor, mas são necessárias, que são aquelas que você vai precisar reduzir e otimizar de alguma forma, e uma terceira classe, que é um número muito grande também, que são os desperdícios, as atividades que efetivamente não agregam valor nenhum, nem para o seu produto e nem para o seu cliente, e muito menos para o seu serviço. Quando você fizer isso, você vai chegar nessas 3 categorias, né? Ou nesses 3 índices que a gente chama. O índice de agregação de valor, que é um percentual, o índice das atividades que não agregam valor, mas são necessárias, e por último, o seu índice de desperdícios. Então, se você tem aí 40 horas semanais, você vai ter agora 3 índices para observar e para poder otimizar. E você vai ver muito bem que o menor índice de todos, entre 20% a 30%, são efetivamente as atividades que agregam valor e que são a menor fatia do bolo. Muito provavelmente a maior fatia do seu bolo vão ser as atividades que não agregam valor, mas são necessárias. E algumas atividades, dependendo do mercado, a maior fatia do bolo vai estar concentrada aí as atividades que são desperdício, ou seja, que não agregam valor nenhum, nem para o seu produto, nem para o seu serviço e muito menos para o seu cliente. Lembrando que, só para fazer aí uma finalização, a soma desses 3 índices, obviamente, tem que dar 100%. Então, faça essa conta, veja se você fez a conta certa, pegue aí os seus 3 tempos, ache os índices de agregação de valor, o índice das atividades que não agregam valor, mas são necessárias, e o índice dos desperdícios, e a soma deles tem que dar os 100%. Faça um esforço, né? Reflita sobre quais as atividades você pode reduzir, você deve otimizar, e principalmente aquelas que você tem que otimizar, porque a redução dos desperdícios é que deve ser a sua busca incessante aí do seu dia a dia, para que isso faça com que você aumente a sua eficiência, aumente a sua produtividade. E essa busca constante, né, diária sobre essa melhoria é o que a gente chama de melhoria contínua, ou seja, em pequenos passos a gente ir continuamente melhorando, observando os processos, observando as atividades, padronizando algumas, reorganizando outras, eliminando outras e utilizando algumas metodologias e ferramentas diferentes para fazer com que o volume ou o índice de agregação de valor aumente cada vez mais. Somente dessa forma você vai ter atividades ou processos mais eficientes e mais eficazes, tá ok? Espero que você tenha gostado de mais essa dica. Quem quiser saber mais sobre as minhas mentorias, sobre o meu processo de consultoria, basta acessar o nosso site www.ecoagro.com.br
iopexbrasil.org. Curta a gente aí também nas nossas redes sociais e principalmente se inscreva no nosso canal do YouTube, mandando a sua sugestão ou seu comentário. Tá ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.